O vento sopra sobre o mar da Galileia, levantando pequenas ondas que brilham sob o sol da manhã. Entre os barcos e as redes, dois irmãos trabalham lado a lado, acostumados com o ritmo das águas e o silêncio dos dias. Tiago, filho de Zebedeu, lança a rede com a força de um homem que aprendeu a depender do esforço diário para viver. Seu irmão, João, o auxilia, movendo-se com a precisão de quem partilha não apenas o trabalho, mas o coração. A vida deles era simples, feita de marés e amanheceres, até que uma voz diferente ecoou sobre as águas e mudou tudo. Jesus de Nazaré caminhava à beira do lago. Seu olhar percorria os pescadores com uma serenidade que parecia atravessar a alma. Quando ele parou diante dos filhos de Zebedeu, algo invisível aconteceu. Uma quebra no tempo, um convite que não podia ser ignorado. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não houve hesitação. Tiago e João deixaram as redes, o barco e o pai. Não sabiam para onde iriam, mas sabiam quem estavam seguindo. A partir daquele instante, Tiago deixou de ser apenas um pescador. Tornou-se discípulo do Messias, testemunha de milagres e participante de mistérios que o mundo jamais compreenderia por completo. Ele não foi um homem de muitas palavras nas Escrituras, mas sua vida fala com uma força silenciosa, a força da fidelidade, da coragem e do amor até o fim. Tiago seria moldado por Jesus, preparado não apenas para andar ao lado do Salvador, mas para sofrer com ele e por ele. O nome Tiago carrega peso de história e de fé. Era comum entre os judeus, derivado de Jacó, aquele que lutou com Deus e foi transformado. E assim como o patriarca, Tiago também seria transformado, não por uma luta física, mas pela entrega total à vontade divina. Ele aprenderia que seguir o Cristo não significava glória humana, mas cruz, renúncia e eternidade. Desde o primeiro encontro, o coração de Tiago foi tomado por algo que o mar jamais lhe deu: propósito. Ele viu cegos enxergarem, leprosos serem curados e mortos voltarem à vida. Presenciou o poder que brotava das palavras de Jesus e entendeu que nada seria igual. Tiago foi um dos 3 escolhidos para estar com o Mestre nos momentos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Os amigos que viram a glória e o sofrimento, o monte e o Getsêmani. Foi ali, entre o esplendor e a dor, que Tiago aprendeu o preço da fé verdadeira. A trajetória do apóstolo é uma das mais curtas entre os discípulos, mas também uma das mais intensas. Ele não teve tempo de escrever cartas ou registrar milagres próprios. Sua mensagem está gravada em seu testemunho, em sua entrega e em seu martírio. O silêncio de Tiago nas Escrituras ecoa como um cântico de obediência. Quando o chamado vem de Deus, não é preciso muito dizer, é preciso seguir. Tiago viveu o Evangelho com uma paixão que ardia. Ele era conhecido por sua firmeza, seu zelo e seu temperamento forte, algo que o próprio Jesus reconheceu. Foi chamado de Filho do Trovão, junto com João, porque em seu coração havia fogo. Um fogo que precisava ser moldado, purificado e transformado em luz. Jesus não o rejeitou por sua intensidade. Ao contrário, usou esse ardor para forjar nele a coragem de enfrentar reis e perseguidores, de pregar até o último suspiro. Quando olhamos para Tiago, vemos a trajetória de um homem que começou como pescador e terminou como mártir. Um homem que trocou o mar pela missão, a segurança do lar pela incerteza da fé, a tranquilidade das águas pela tempestade da perseguição. Ele aprendeu que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na entrega, não no reconhecimento, mas na fidelidade, não no quanto se conquista, mas no quanto se suporta por amor a Cristo. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada de Tiago, o discípulo que se tornou exemplo de coragem, o apóstolo que provou que a fé verdadeira não teme o sofrimento, o homem que olhou para a cruz e não recuou. Vamos mergulhar em sua história, nas suas origens, no seu chamado e no seu destino.
Vamos ver como Deus transforma um pescador comum em um dos pilares da igreja e como o sangue de um servo fiel se torna semente para o reino eterno. A vida de Tiago é uma lembrança viva de que Deus escolhe pessoas simples para cumprir propósitos extraordinários. Ele não buscou homens perfeitos, mas corações dispostos. E quando o Filho do Homem chamou Tiago, aquele pescador se tornou parte da história que mudaria o mundo para sempre. Sua voz pode ter se calado há séculos, mas seu testemunho continua ecoando através das gerações, proclamando uma verdade imutável: quem segue Jesus nunca caminha em vão. O chamado de Tiago não começou apenas naquele instante à beira-mar. Começou muito antes, nos planos eternos de Deus, que tece destinos com fios invisíveis. Tiago, o filho de Zebedeu e Salomé, crescera às margens do Mar da Galileia, uma região que, aos olhos dos poderosos, não tinha importância alguma. Era um vilarejo simples, cheio de pescadores, gente humilde, mãos calejadas e corações cansados de esperar por um Messias prometido há séculos. A esperança já parecia distante, quase um sonho esquecido, até que Jesus apareceu, o carpinteiro de Nazaré, que falava como nenhum outro homem havia falado. Tiago vivia debaixo da tradição de Israel. Desde menino, aprendeu sobre Abraão, Moisés, Davi e os profetas. Sabia das promessas, dos milagres e da fidelidade de Deus. Mas como muitos, talvez não esperasse que o Messias viesse em meio à simplicidade. Quando Jesus surgiu, Tiago deve ter olhado e pensado: ele é como nós, um homem comum. E, no entanto, algo dentro dele dizia que não era apenas um homem. Era como se a alma reconhecesse a voz do Criador. Aquela frase, "segue-me", cortou o tempo e as dúvidas. Tiago não fez perguntas, apenas obedeceu. Deixar as redes não foi um ato simbólico. Foi um corte real com a antiga vida. Ele abandonou o sustento, a rotina, o conforto de estar com a família e o barco do pai. O chamado de Jesus sempre exige um deixar para trás. Tiago entendeu que seguir o Mestre significava romper com tudo o que era seguro para abraçar o desconhecido da fé. Foi o primeiro passo de uma transformação profunda, que não seria fácil nem imediata, mas seria verdadeira. Ao caminhar com Jesus, Tiago começou a ver o mundo com outros olhos. As palavras do Mestre penetravam em lugares que nem ele sabia que existiam dentro de si. Ele, que antes via a força como sinônimo de poder, começou a entender que o reino de Deus se manifestava na humildade, na misericórdia e na renúncia. Jesus não veio com espadas, mas com amor. E esse amor começou a moldar o coração impetuoso de Tiago. Era homem de temperamento intenso. Junto com seu irmão João, Jesus os chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. O apelido não era casual. Tiago tinha um espírito vigoroso, às vezes explosivo. Em uma ocasião, quando os samaritanos rejeitaram Jesus, Tiago e João quiseram invocar fogo do céu sobre eles. Jesus os repreendeu com doçura, mostrando que o reino não é construído pela destruição, mas pela compaixão. Aquela lição ficou gravada na alma de Tiago. Ele começava a perceber que o poder de Deus não está na fúria, mas na graça. Os dias ao lado do Mestre eram uma escola viva de fé. Tiago viu milagres que desafiaram a razão humana. Paralíticos andando, demônios fugindo, o mar se acalmando diante de uma simples ordem. Cada gesto de Jesus revelava um Deus próximo, acessível, cheio de compaixão pelos fracos e desprezados. Tiago, acostumado à dureza da vida, aprendeu que a verdadeira força nasce da bondade. Ele começou a compreender que o Messias não veio para conquistar tronos terrenos, mas corações eternos. Entre todos os discípulos, Tiago estava entre os mais próximos de Jesus. Ele foi escolhido para presenciar momentos que poucos puderam ver. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, apenas Pedro, Tiago e João estavam com ele. Lá, naquele quarto silencioso,
Tiago viu a vida voltar ao corpo de uma menina que todos já choravam. Foi o primeiro vislumbre do poder da ressurreição, uma promessa que mais tarde seria o centro de sua fé. Mas o ponto alto da transformação começou no Monte da Transfiguração. Lá estavam Pedro, Tiago e João. Jesus os levou a um lugar alto e diante deles sua aparência mudou. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram, conversando com ele. Foi o momento em que o céu tocou a terra e Tiago, atônito, viu a glória de Deus encarnada no mestre que ele seguia. Nenhuma palavra humana poderia descrever aquela visão. Era a confirmação de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Tiago caiu com o rosto em terra, dominado pelo temor e pela reverência. Depois daquele dia, ele jamais seria o mesmo. O homem que havia deixado as redes agora estava preso a algo muito maior, uma fé inabalável. Ele entendeu que o Messias não era apenas um líder, era o próprio Deus caminhando entre os homens. E esse entendimento o consumia. Tiago começou a viver não mais para si, mas para aquele que o havia chamado. Cada passo, cada pregação, cada silêncio diante das multidões era movido por esse amor ardente. A transformação interior de Tiago também foi marcada pelo sofrimento. Ele viu Jesus sendo rejeitado, insultado e ameaçado. Viu o ódio dos fariseus crescer e a sombra da cruz se aproximar. Ele, que antes pensava em poder e glória, começou a entender que o reino de Deus é feito de entrega e renúncia. Tiago aprendeu que servir a Cristo é carregar o peso da cruz, mesmo quando o mundo não compreende. Essa foi a verdadeira revolução em sua alma, perceber que a vitória espiritual vem pela obediência e pelo sacrifício. Durante os últimos dias do ministério terreno de Jesus, Tiago estava presente em momentos de profunda intimidade. No jardim do Getsêmani, ele foi um dos 3 que acompanharam o Mestre em sua agonia. Aquele era o ponto mais sombrio antes do amanhecer da salvação. Jesus, tomado pela dor, suava sangue e orava em desespero, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. Tiago, cansado e confuso, adormeceu. Talvez ele não compreendesse o que estava prestes a acontecer. Mas quando os soldados chegaram e levaram o mestre, o coração de Tiago se partiu. Aquele que havia visto Jesus transfigurado em glória, agora o via humilhado e ferido. Aquele que acalmava o mar, agora estava sendo arrastado pelos homens. O choque foi profundo. Tiago aprendeu ali que a fé não se mede quando tudo vai bem, mas quando tudo parece perdido. Naquela noite, o discípulo se deparou com a realidade do sofrimento. A cruz se aproximava, e com ela, o maior mistério da redenção. Depois da ressurreição, Tiago foi um dos que testemunharam o Cristo vivo. Ele viu o Mestre ressurgir das trevas, rompendo o poder da morte. A alegria daquele reencontro curou as feridas da alma. Aquele que morreu diante dos seus olhos, agora estava diante dele, glorificado, cheio de poder. Era a confirmação final de que a fé não é uma teoria, mas uma experiência viva com o Deus que vence o impossível. Essa transformação interior fez de Tiago um dos pilares da igreja primitiva. Seu coração ardente foi canalizado para o serviço, para a pregação, para a coragem diante da perseguição. Ele não era mais apenas o filho do trovão. Era agora o servo do Deus Altíssimo, disposto a tudo pela verdade do Evangelho. Aquele fogo que antes destruía, agora iluminava. O trovão que antes assustava, agora anunciava. Tiago havia sido moldado, e o que nasceu de sua entrega foi uma fé que inspiraria gerações. Ele aprendeu que seguir Jesus não era uma escolha de conforto, mas de coragem. Que o chamado do Mestre não é para os que buscam aplausos, mas para os que estão dispostos a perder tudo por amor. Tiago, o pescador, tornara-se guerreiro espiritual. Sua alma, antes inquieta, agora repousava na vontade de Deus. Ele estava pronto, ainda que não soubesse,
para o clímax de sua história, o momento em que sua fé seria testada até o limite. Depois da ascensão de Jesus, o mundo dos discípulos nunca mais foi o mesmo. O homem que caminhara com eles, que partira o pão, que chorara, curara e perdoara, agora estava exaltado à direita de Deus. Mas, antes de partir, ele havia deixado uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa ardeu dentro do coração de Tiago, como uma chama inextinguível. Aquele que outrora pescava peixes, agora pescava almas para o reino. Jerusalém era uma cidade em ebulição espiritual. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os rumores sobre o túmulo vazio e as aparições do Mestre se espalharam rapidamente. A fé, que antes era um sussurro tímido nas margens do mar da Galileia, agora se tornara um movimento poderoso que desafiava autoridades religiosas e impérios. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos, Tiago estava lá. Ele sentiu aquele poder atravessar sua alma, como se o próprio céu houvesse se derramado sobre a terra. Aquele dia marcou o nascimento da igreja. Tiago, Pedro, João e os outros apóstolos começaram a pregar com uma ousadia sobrenatural. Suas palavras cortavam os corações. Multidões se convertiam, milagres se multiplicavam, e a presença de Deus era tão palpável que até as sombras dos apóstolos curavam os enfermos. Tiago, com seu temperamento fervoroso, se destacou pela paixão com que falava do Evangelho. Não eram discursos ensaiados, eram testemunhos vivos. Ele falava com a força de quem tinha visto o impossível acontecer, de quem tinha olhado para a morte e visto a vida triunfar. Mas junto com o crescimento da fé, vieram as perseguições. O mesmo fogo que iluminava uns, queimava os olhos de outros. As autoridades judaicas se irritavam com a expansão da nova doutrina. Para eles, os apóstolos eram blasfemos, desordeiros, falsos profetas. Muitos foram presos, açoitados, humilhados em público. Tiago sabia que o preço do evangelho era alto, mas seu coração não vacilava. Ele havia visto o Mestre ser crucificado. O sofrimento não o surpreendia mais. Sabia que o caminho da verdade sempre seria pavimentado por lágrimas. O tempo passou e a igreja cresceu de forma espantosa. Em pouco tempo, milhares se juntaram aos discípulos. A comunhão era algo sobrenatural. Ninguém considerava seus bens como próprios. Tudo era compartilhado e havia uma alegria inexplicável entre eles. Tiago via nisso a manifestação viva do reino de Deus. Ele não pregava apenas palavras, mas vivia a fé em cada gesto, em cada sacrifício. A oração era sua respiração, a caridade, sua linguagem. No entanto, quanto mais o evangelho se espalhava, mais o ódio dos inimigos crescia. O nome de Jesus se tornara motivo de divisão. Havia aqueles que se rendiam à mensagem e aqueles que a viam como ameaça. Tiago foi testemunha de prisões injustas, de apedrejamentos e de lágrimas derramadas por irmãos que morriam confessando o nome de Cristo. O sangue dos mártires começou a regar as ruas de Jerusalém, mas em vez de apagar o fogo da fé, ele o fazia arder ainda mais. Tiago tornou-se uma das colunas da igreja primitiva. Sua voz ecoava nas assembleias dos crentes. Suas palavras traziam consolo e coragem. Quando as comunidades cristãs começaram a se espalhar pela Judéia, Samaria e além, ele era um dos que guiavam espiritualmente o rebanho. Era conhecido por sua fidelidade e sua coragem inabalável. A transformação que Jesus havia operado nele era evidente. O homem impulsivo e tempestuoso havia se tornado um pastor firme e compassivo. Em uma das viagens de evangelização, Tiago testemunhou algo que marcaria para sempre seu ministério. Em uma aldeia próxima a Cesareia, uma mulher foi levada até ele desesperada, com seu filho nos braços.
O menino estava doente, à beira da morte. Tiago se ajoelhou e orou com fervor. Não usou palavras elaboradas, apenas suplicou com o coração rasgado. Senhor, aquele que deu vida aos mortos, dá vida a este pequeno. E diante dos olhos de todos, a criança respirou fundo, abriu os olhos e começou a chorar. O milagre espalhou-se rapidamente e muitos se converteram. Mas Tiago não buscava glória. Ele sabia que tudo vinha de Deus. Apenas levantou as mãos e deu graças ao Criador. Esses episódios tornaram o nome de Tiago conhecido entre os fiéis, mas também chamaram a atenção das autoridades. Herodes Agripa I, que governava a Judéia sob a autoridade de Roma, viu o crescimento do cristianismo como ameaça política e religiosa. A ordem foi clara: calar as vozes que pregavam em nome de Jesus. E Tiago estava entre as mais influentes. Ele sabia que a perseguição o alcançaria cedo ou tarde. Mesmo assim, continuou pregando com ousadia. Seu coração não conhecia medo. Em suas pregações dizia: não há força maior que a fé no Filho de Deus. Ele venceu o mundo. E nós também venceremos, mesmo que morramos. Essas palavras inflamavam os crentes e enfureciam os líderes. Havia um brilho nos olhos de Tiago que ninguém podia apagar. O brilho de quem tinha certeza do céu. Certa noite, enquanto orava sozinho, Tiago teve uma visão. Em meio ao silêncio, ele viu o Mestre. Jesus lhe apareceu com um olhar sereno e uma luz tão intensa que o ambiente parecia desaparecer. O Senhor não disse muitas palavras, apenas lhe estendeu as mãos, mostrando as marcas dos cravos. Meu servo, disse Jesus, prepara-te. O cálice que eu bebi, tu também beberás. A visão desapareceu, mas a paz permaneceu. Tiago sabia o que viria. No dia seguinte, ele pregou como se fosse a última vez. Falou do amor de Deus, da cruz, da promessa da vida eterna. Cada palavra parecia ter o peso da eternidade. Quando terminou, foi cercado pelos soldados de Herodes. Muitos choraram tentando intervir, mas Tiago não resistiu. Levantou as mãos e disse: não temam, o Senhor está comigo. Levado diante das autoridades, foi acusado de provocar rebelião e heresia. Mas Tiago não se defendeu. Seu silêncio era mais poderoso que 1000 argumentos. Quando lhe perguntaram se ainda acreditava que Jesus era o Filho de Deus, ele respondeu: não apenas acredito, mas o vi com meus próprios olhos, ressuscitado em glória. As palavras ecoaram pelo tribunal, causando desconforto entre os presentes. O poder de sua convicção era tão grande que até um dos guardas, tocado pela fé de Tiago, declarou: eu também creio neste Cristo. O homem foi imediatamente condenado à morte ao lado do apóstolo. Antes da execução, o guarda se voltou para Tiago e pediu perdão por tê-lo prendido. Tiago o abraçou e disse: hoje estaremos juntos no reino de Deus. Essas foram as últimas palavras que muitos ouviram dele. Sua fé, firme até o fim, deixou um rastro de luz no coração de todos os que o conheceram. Não havia medo, apenas entrega. Ele sabia que o mesmo Jesus que o chamara à beira do mar o esperava agora do outro lado da eternidade. O testemunho de Tiago incendiou a fé dos primeiros cristãos. Sua morte não foi o fim, mas o início de um novo capítulo. O sangue derramado tornou-se semente. Por onde sua história era contada, novos corações se entregavam a Cristo. Ele havia sido fiel até o fim e, como prometido, recebeu a coroa da vida. Tiago, o filho do trovão, transformou-se em trovão de fé. O homem que outrora pedia fogo do céu, agora se tornara o fogo que iluminava a terra. Sua vida, marcada pela entrega e pela coragem, se tornou símbolo do que significa verdadeiramente seguir a Cristo. Negar a si mesmo, carregar a cruz e permanecer firme até o último suspiro. O sol nascia sobre Jerusalém como se o próprio céu pressentisse o que estava prestes a acontecer. A cidade, cercada por muros e por medo, fervilhava sob o domínio de Herodes Agripa I. Soldados romanos cruzavam as ruas de pedra.
e o som das sandálias batendo no chão ressoava como um presságio de tragédia. No meio desse cenário, Tiago, o apóstolo, caminhava entre correntes, mas com o rosto sereno. Ele já não via o peso do ferro, nem temia a dor que viria. O seu coração estava fixo em algo que nem a morte poderia alcançar. A presença viva de Cristo, o Senhor que ele vira ressuscitado. Durante a noite, ele havia orado. As paredes úmidas da prisão ouviram suas súplicas e seus cânticos. Não havia lágrimas de desespero, mas de entrega. Ele lembrava das palavras de Jesus no monte. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tiago sentia que aquele versículo havia sido escrito para aquele momento, para ele. A voz do Mestre ecoava dentro de sua mente, atravessando o tempo e o silêncio. Ao amanhecer, um soldado abriu a cela e ordenou que ele se levantasse. Tiago obedeceu calmamente. Suas mãos tremiam levemente, não por medo, mas pela emoção de saber que seu tempo havia chegado. Ele olhou para o chão de pedra, lembrou do barco do Pai, das águas da Galileia, do olhar de Jesus e respirou fundo. Cada lembrança era um fragmento da jornada que o conduzira até ali. Ele não se via como vítima, mas como peregrino prestes a chegar em casa. Ao ser conduzido para fora da prisão, a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. O povo, curioso, espiava das portas e janelas. Alguns murmuravam orações, outros desviavam o olhar, temendo que a fé de Tiago lhes custasse a própria vida. Os cristãos, escondidos nas sombras, acompanhavam à distância com o coração apertado. Entre eles, João, seu irmão, observava com lágrimas contidas. Ele sabia que aquele seria o último olhar trocado entre os dois filhos de Zebedeu. Tiago, percebendo a presença do irmão, apenas sorriu discretamente e ergueu os olhos ao céu, como quem diz: tudo está cumprido. Diante de Herodes Agripa, o julgamento foi rápido, quase teatral. O rei buscava aplausos, não justiça. O nome de Jesus, ainda ecoando entre o povo, irritava profundamente as autoridades. Herodes queria enviar uma mensagem clara. A cruz ainda seria o destino dos que desafiassem o poder de Roma e da religião dos homens. Tiago foi acusado de sedição, blasfêmia e de espalhar mentiras sobre um carpinteiro morto. Ele ouviu tudo em silêncio, com uma paz que desarmava seus inimigos. Quando o rei perguntou se ainda cria nesse Messias, Tiago respondeu com uma voz firme que parecia vir do próprio Espírito: creio nele com todo o meu ser. Ele está vivo e reina eternamente. Essas palavras foram o selo de sua condenação. O tribunal se agitou e Herodes, satisfeito com o espetáculo, decretou a sentença: morte pela espada. Os guardas o arrastaram para fora, mas Tiago caminhava com a dignidade de um rei. Em seus olhos havia algo inexplicável, uma luz que não pertencia àquele mundo. Enquanto avançava pelas ruas, prisioneiros e cidadãos o observavam. Alguns choravam, outros zombavam, mas Tiago não via multidões, via apenas um rosto, o de Cristo. Antes da execução, um dos soldados o acompanhava em silêncio. Era o mesmo homem que o havia vigiado por noites inteiras na prisão. Algo nele havia mudado desde que conhecera o apóstolo. A serenidade de Tiago o perturbava, a fé inabalável o confrontava. Ele não compreendia como alguém podia ir para a morte com tamanha paz. Finalmente, incapaz de conter-se, o soldado falou: homem de Deus, o que há em ti que te faz sorrir diante da morte? Tiago voltou-se para ele e respondeu com voz branda: não temo o que termina, porque já encontrei o que é eterno. Aquela frase atravessou o coração do soldado como uma espada. Ele ficou em silêncio, com os olhos marejados. No caminho até o local da execução, confessou a Tiago: eu vi o que é o mal neste mundo e nunca encontrei o bem até ver tua fé. Se teu Deus é real, eu quero conhecê-lo. Tiago parou e o fitou com compaixão. Não é tarde, disse. Crê em Jesus e viverás para sempre.
Diante dos olhos de todos, o soldado se ajoelhou e declarou: Eu creio. Foi preso e condenado a morrer ao lado de Tiago. A fé do apóstolo havia se tornado contagiosa até no último instante. Herodes, furioso, ordenou que ambos fossem executados imediatamente. No monte da execução, o céu estava coberto por nuvens pesadas. O vento soprava como se lamentasse o destino do servo fiel. Tiago se ajoelhou, olhou para o alto e começou a orar. Senhor, recebei o espírito do vosso servo. Perdoa aos que não compreendem o teu amor. Que o sangue derramado hoje sirva de testemunho para muitos que ainda virão a ti. Suas palavras pareciam incendiar o ar. O soldado recém-convertido chorava ao seu lado, repetindo a mesma oração. Um silêncio profundo caiu sobre o local. O carrasco ergueu a espada, e por um instante o tempo pareceu parar. Tiago abriu os olhos pela última vez, e neles havia algo de indescritível, uma mistura de alegria e reverência. Ele viu o rosto do seu Senhor, o mesmo que o chamara à beira do mar da Galileia, sorrindo para ele. E então, sem medo, ele se entregou. O golpe desceu e o corpo caiu, mas a alma ascendeu. Naquele exato momento, diz a tradição, uma luz desceu sobre o monte. Muitos que presenciaram a cena testemunharam algo sobrenatural. O ar se encheu de um brilho suave e uma paz inexplicável tomou conta do ambiente. O soldado morreu com um sorriso no rosto, e os cristãos que estavam escondidos compreenderam que o sangue de Tiago não seria esquecido. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. João, ao saber, retirou-se para orar. Ele chorou, mas não de desespero, de gratidão. Seu irmão havia completado a corrida, havia guardado a fé. E João sabia que um dia se reencontrariam na glória. As igrejas de Jerusalém entraram em luto, mas também em júbilo, pois sabiam que um dos seus havia sido recebido como mártir. Os anos passaram, mas o nome de Tiago continuou vivo entre os fiéis. Em cada assembleia, em cada oração, seu exemplo era lembrado. Os cristãos perseguidos sussurravam seu nome quando o medo tentava dominá-los. Lembrem-se de Tiago, diziam. Ele não recuou diante da espada. E assim, seu testemunho se tornou força para gerações que ainda enfrentariam prisões, açoites e cruzes. Herodes acreditou ter apagado uma chama, mas acendeu um incêndio. A coragem de Tiago despertou a fé adormecida de muitos. Seu martírio provou que o cristianismo não era sustentado por poder humano, mas pelo Espírito de Deus, que habita nos corações dispostos a morrer pela verdade. Nos anos seguintes, os discípulos que restaram se dispersaram, levando a mensagem para todos os cantos do império. Mas a lembrança do filho de Zebedeu continuava viva. Ele era citado como exemplo nos sermões, lembrado nas cartas e venerado nas orações. Sua morte não havia sido em vão. Havia cumprido o propósito divino de semear fé onde o medo reinava. Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado, tornou-se símbolo da fidelidade que não negocia, da fé que não recua, do amor que não teme o preço. Seu sangue clamou da terra, não por vingança, mas por redenção. E Deus ouviu, porque o sangue dos justos nunca é derramado em vão. Ele fala, ensina e inspira. Seus últimos momentos ecoam como uma pregação silenciosa, um sermão que atravessa séculos. Permaneçam firmes, ainda que o mundo desabe. O reino é real, a promessa é verdadeira, e o Cristo que chamou à beira-mar ainda está chamando. Na eternidade, Tiago não é lembrado por suas redes ou por sua espada, mas por sua fé. Ele foi o trovão que rugiu uma última vez na terra para ecoar para sempre no céu. E enquanto houver homens e mulheres dispostos a crer, sua história continuará sendo contada, não como tragédia, mas como vitória. O corpo de Tiago repousava no chão, mas sua alma já não pertencia à terra. O instante em que a lâmina desceu foi também um instante em que o véu se rasgou entre o visível e o eterno.
Enquanto os homens viam apenas a morte, o céu se abria para recebê-lo com cânticos que o mundo jamais compreenderia. O apóstolo que um dia ouvira o chamado de Jesus às margens da Galileia, agora ouvia outra voz. A mesma voz, mas agora gloriosa, dizendo: Vem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Havia uma paz indescritível. Tiago sentiu como se uma luz viva o envolvesse, não uma luz fria e distante, mas calorosa, pessoal, pulsante. Era o amor em forma pura, o próprio Deus o recebendo em seus braços. Ele olhou ao redor e viu, não mais muros, soldados ou correntes, mas uma multidão de rostos radiantes, os que haviam morrido na fé antes dele, profetas, justos e mártires. Abraão o saudava como quem recebe um filho. Moisés sorria. Estevão, o primeiro mártir, o abraçava com alegria. E lá, no centro de tudo, estava ele, o Cordeiro de Deus, com marcas nas mãos e nos pés, mas com o rosto mais belo que qualquer palavra poderia descrever. Tiago caiu de joelhos. Lágrimas de adoração escorreram por seu rosto. Ele tentou falar, mas sua voz se confundia com o som dos anjos. Senhor, tu és digno, conseguiu dizer. Jesus se aproximou e o levantou com ternura. Tiago, filho de Zebedeu, filho do trovão, tu rugiste na terra com coragem e agora resplandecerás no reino que não tem fim. Nesse momento, uma visão se abriu diante dele. Ele viu os seus irmãos ainda vivos. Pedro, João, André, Tiago, filho de Alfeu e tantos outros, espalhados por terras distantes, enfrentando perseguições e provações. Jesus lhe mostrou que o sangue derramado na terra se tornaria semente de fé. Tiago viu multidões sendo alcançadas pela palavra, homens e mulheres entregando suas vidas a Cristo séculos depois, inspirados pelo exemplo dos apóstolos. Ele viu igrejas erguidas, orações sendo feitas, cânticos ecoando em línguas que ele nunca ouvira antes. Cada lágrima, cada dor, cada espada se transformava em adoração. Enquanto contemplava, ouviu a voz do Senhor novamente. Nada do que sofrestes foi em vão. Tudo o que foi quebrado será restaurado. Tudo o que foi perdido será multiplicado. Tu te tornaste testemunha, não apenas da minha glória, mas do poder da fidelidade. Tiago compreendeu então que o martírio não era o fim, mas o cumprimento da promessa. Ele havia seguido os passos do Mestre até o último respiro, e agora estava unido a ele para sempre. O céu inteiro parecia cantar. Era um cântico que não se media em notas, mas em luz. Cada som, cada cor, cada sopro de vento era louvor. Tiago sentia-se pequeno e imensamente amado ao mesmo tempo. As palavras de Jesus voltaram à sua mente. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Ele havia perdido tudo, e ainda assim, agora tinha tudo. Enquanto isso, na terra, a notícia do martírio se espalhava pelas comunidades cristãs. O medo tentava tomar conta dos corações, mas a lembrança de Tiago trazia força. João, seu irmão, orava em silêncio quando sentiu algo sobrenatural. Uma presença suave o envolveu e ele viu, como num lampejo, o rosto de Tiago sorrindo, livre, glorificado. Era como se o Espírito Santo tivesse permitido aquele vislumbre para consolar o irmão que ficara. João então entendeu. Tiago não havia sido vencido, mas coroado. Em Jerusalém, Pedro, ainda preso, ouviu rumores da execução. Por um momento seu coração pesou. Ele sabia que o mesmo destino poderia ser o seu. Mas ao lembrar da fé de Tiago, sentiu-se renovado. Senhor, se for a tua vontade, também quero te seguir até o fim. Orou. O exemplo do filho de Zebedeu se tornou combustível para a coragem de todos os outros apóstolos. Os anos passaram. O mundo tentava apagar os rastros dos cristãos, mas quanto mais perseguição havia, mais o nome de Cristo se espalhava. O testemunho de Tiago cruzou fronteiras, chegando até mesmo a regiões distantes, onde sua história era contada como inspiração.
Havia algo na morte daquele homem que os impérios não conseguiam entender. Ele havia morrido, mas o seu legado vivia e crescia. Séculos depois, quando as igrejas começaram a se formar de maneira mais estruturada, o nome de Tiago se tornou sinônimo de bravura e fidelidade. O povo lembrava de suas palavras, de sua vida e, sobretudo, do modo como enfrentara a espada. O apóstolo, que fora chamado de Filho do Trovão por sua impetuosidade, havia aprendido, ao lado de Cristo, a transformar o trovão em luz. Ele não rugia mais por temperamento, mas por convicção. Seu trovão agora ecoava no mundo espiritual como um som que fazia o inferno estremecer. Há uma antiga tradição que diz que, no momento de sua morte, o céu se iluminou sobre Jerusalém. Testemunhas afirmavam ter visto uma estrela cruzar o firmamento como um sinal. Alguns disseram que ouviram um som distante, semelhante a um trovão, mesmo sem nuvens no céu. Para os fiéis, era Deus confirmando: o Filho do Trovão havia chegado em casa. O impacto do martírio de Tiago também se fez sentir entre os inimigos da fé. Muitos soldados e cidadãos que haviam presenciado sua execução começaram a questionar as crenças antigas. Que poder é esse que faz um homem enfrentar a morte com alegria? Perguntavam. E a resposta vinha sempre na forma de conversões silenciosas. O sangue do apóstolo se tornara a voz que falava mais alto que qualquer pregação. Na eternidade, Tiago contemplava tudo com gratidão. Ele via a igreja crescer, via povos e línguas diferentes louvando o mesmo nome, via mártires posteriores sendo recebidos no mesmo reino. Cada um deles, ao atravessar o véu, era saudado por ele e pelos outros apóstolos, que agora reinavam com Cristo. O céu se tornara uma assembleia viva de testemunhas, onde a história da redenção continuava sendo contada, não em livros, mas em glória. Certa vez, enquanto observava o trono de Deus, cercado por miríades de anjos, Tiago ouviu novamente a voz que havia mudado sua vida na terra. Segue-me. Só que agora o chamado era eterno. Ele se aproximou do cordeiro e sentou-se entre os que haviam sido fiéis até o fim. Em suas mãos já não havia redes de pescador nem correntes de prisioneiro, mas uma coroa incorruptível, tecida pela graça. No alto do céu, ele viu o futuro, um dia em que Cristo retornaria e os que creram seriam reunidos. Viu o mar, o mesmo mar onde tudo começou, transformado em mar de vidro diante do trono. Lá, todos os que haviam sido redimidos cantavam juntos: digno é o Cordeiro que foi morto. Tiago chorou de alegria. Sua jornada, que começara nas águas da Galileia, terminava agora nas águas da eternidade. Na terra, sua história era passada de geração em geração. Pais contavam a seus filhos sobre o apóstolo que não temeu a espada. Missionários levavam seu nome aos confins do mundo. E nas noites silenciosas, quando os cristãos perseguidos se reuniam escondidos, muitos repetiam as palavras que ele dissera antes de morrer: não temo o que termina, porque já encontrei o que é eterno. Essas palavras se tornaram lema de fé, oração de coragem, semente de esperança. E mesmo séculos depois, quando impérios caíram e reinos se desmoronaram, a lembrança de Tiago permanecia, viva, ardente, celestial. Porque o que é nascido do Espírito nunca morre. E assim, o trovão que ecoou em Jerusalém no dia de sua morte continuou a ressoar na eternidade. O trovão da fé, da entrega, do amor sem medida. Um trovão que ainda hoje desperta corações adormecidos e reacende o fogo da convicção em cada alma que se pergunta se vale a pena permanecer fiel. Sim, vale. Porque Tiago provou com o próprio sangue que a coroa da vida está reservada para os que não negam o nome de Cristo. E nas alturas, o Filho do Trovão permanece em pé diante do trono, como um raio eterno de luz e fidelidade, anunciando com o próprio ser que a morte é apenas o começo da glória. O tempo passou,
Mas o eco da vida de Tiago nunca se apagou. Como o som distante de um trovão que continua a reverberar entre as montanhas, sua voz, sua fé e seu sacrifício continuaram a atravessar gerações. Cada vez que a igreja se reunia em tempos de perseguição, o nome dele era lembrado. Não como o de um herói que buscou glória humana, mas como o de um homem comum que se tornou extraordinário porque respondeu ao chamado de Cristo sem reservas. Tiago, o pescador da Galileia, nunca imaginou que um dia seria lembrado como um dos pilares da fé cristã. Seu começo foi simples: redes lançadas no mar, mãos calejadas, olhos acostumados ao horizonte. Mas o chamado de Jesus transformou o que era comum em eterno. "Segue-me", disse o mestre, e naquele instante o destino de Tiago mudou para sempre. Essa é a beleza de sua história. Não foi construída sobre poder ou sabedoria humana, mas sobre obediência. Tiago nunca tentou ser o maior entre os apóstolos. Ele apenas desejava estar perto de Cristo. Estava presente nos momentos mais sagrados, na transfiguração, quando a glória divina se revelou, na casa da filha de Jairo, quando a morte se rendeu à voz do Salvador, e no Getsêmani, quando o sofrimento do Filho de Deus se tornou oração. Tiago foi testemunha do esplendor e da agonia, da luz e da sombra, da vida e da cruz. Ele viu o Messias brilhar como o sol e também o viu sangrar. Essa dualidade moldou sua alma. O filho do trovão aprendeu que a verdadeira força não está em rugir, mas em permanecer firme, mesmo quando o mundo desaba. Quando a igreja recordava o seu martírio, não havia lamento, mas adoração. Os cristãos entendiam que sua morte não fora uma derrota, mas uma coroação. Tiago foi o primeiro apóstolo a dar a vida por Jesus, e sua coragem abriu caminho para os outros. O sangue que escorreu sob a espada de Herodes se tornou o primeiro selo de fidelidade apostólica derramado após a ascensão de Cristo. Com o passar dos séculos, o exemplo de Tiago se tornou um símbolo da fé que não recua. Sua figura inspirou missionários, mártires e santos. Em cada época de escuridão, quando a fé parecia vacilar, a lembrança do Filho do Trovão reacendia o fogo da convicção. Ele se tornou o protótipo do discípulo que ama até o fim, que entende que servir a Cristo é uma estrada estreita, mas gloriosa. E há algo profundamente humano e divino na trajetória de Tiago. Ele não começou perfeito, era impetuoso, às vezes ambicioso, desejava lugares de honra ao lado de Jesus. Mas foi precisamente esse coração ardente, moldado pela convivência com o Mestre, que o transformou em exemplo. O mesmo homem que antes buscava grandeza, acabou encontrando-a no sacrifício. O mesmo discípulo que um dia pediu um trono, encontrou o seu na cruz. Essa é uma das maiores lições deixadas por Tiago. Ninguém nasce pronto para servir a Deus, mas todos podem ser transformados pelo chamado. O filho do trovão se tornou servo do Cordeiro. O pescador se tornou apóstolo. O homem de temperamento explosivo se tornou um exemplo de serenidade diante da morte. É assim que Deus escreve suas histórias, pegando o que é imperfeito e tornando-o o espelho da sua perfeição. Quando olhamos para a história de Tiago, também nos vemos refletidos nela. Quantas vezes somos impetuosos, duvidamos, desejamos recompensas, buscamos reconhecimento, mas o chamado de Cristo continua ecoando: "Segue-me". E quando respondemos, mesmo sem entender tudo, Ele nos transforma no caminho. Tiago foi provado, lapidado, quebrado e, por fim, glorificado. Seu nome permanece entre as pedras fundamentais da fé. Nos evangelhos, aparece entre os primeiros chamados. Nos Atos, entre os primeiros a sofrer. E na eternidade, entre os primeiros a ser coroado. O trovão que outrora assustava os mares, agora ressoa como cântico no céu. Há uma cena simbólica que muitos teólogos amam imaginar. Tiago de volta à Galileia celestial, caminhando à beira de um mar de vidro, como aquele que um dia navegou com seu irmão João. Mas agora,
O mar é tranquilo, sem tempestades. Ao longe, ele vê o mestre novamente, chamando. Só que dessa vez não há redes, não há barcos, não há dúvidas. Apenas o eterno sim, Senhor. E talvez seja essa a mensagem mais profunda deixada por sua vida. A fé verdadeira é o sim que se repete todos os dias, mesmo quando o preço é alto. Tiago disse sim quando deixou as redes. Disse sim quando enfrentou a perseguição. Disse sim quando o cativeiro o cercou. E disse sim quando o aço tocou sua carne. Esse sim ecoa até hoje, lembrando-nos que seguir a Cristo é uma decisão que não depende das circunstâncias, mas da entrega. Em muitas tradições antigas, Tiago é chamado de o apóstolo da coragem silenciosa. Sua morte não teve discursos longos, nem resistência violenta. Foi uma entrega simples, mas absoluta. A espada cortou o corpo, mas não pôde tocar o espírito. E é por isso que, até hoje, seu testemunho é uma das mais poderosas expressões do Evangelho. Cristo não chamou Tiago porque ele era perfeito. Chamou-o porque sabia o que ele poderia se tornar. E isso vale para todos nós. Deus não escolhe os prontos, escolhe os dispostos. A graça faz o resto. Quando o apóstolo João escreveu suas cartas, anos depois, há quem diga que ele ainda ouvia em seu coração o eco da voz do irmão, o trovão que agora soava como brisa, como lembrança de fé que jamais se apaga. João sabia que, embora tivessem tomado caminhos diferentes, ambos haviam sido moldados pela mesma mão divina, a mão que chama, guia e sustenta até o fim. Hoje, quando lemos o nome de Tiago nas Escrituras, não é apenas um registro histórico. É um lembrete eterno de que Deus transforma homens comuns em instrumentos da sua glória. Tiago, o pescador, tornou-se trovão. O trovão tornou-se testemunha. E a testemunha tornou-se luz. O seu legado vive em cada cristão que permanece firme diante das provações. Em cada crente que escolhe a fidelidade em vez da fuga. Em cada coração que diz sim, mesmo quando não entende o caminho. O trovão de Tiago ainda ecoa nos céus e nas almas, chamando, despertando, fortalecendo. E quando a jornada de cada um de nós terminar e o céu se abrir diante de nossos olhos, talvez ouviremos a mesma voz que Tiago ouviu. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nesse dia, todos os trovões da terra se calarão e apenas uma melodia permanecerá, a da fé consumada, da obediência recompensada e do amor eterno que une o Criador e suas criaturas para sempre.